Bem, após as leituras propostas, vamos fazer alguma síntese das noções que vocês puderam registrar. Então, a primeira questão que nós colocamos foi essa. Na opinião do autor, qual é a diferença entre axioma e postulados? Bom, segundo o autor, a distinção mais comum é a que provavelmente foi assumida por Euclides e seus elementos, é a seguinte: axioma é uma verdade evidente por si mesma e comum a todos os campos de estudos. Postulado é uma verdade evidente por si mesma, mas específica de algum campo de estudos particular. Segundo o autor, os elementos de Euclides assentam-se logicamente em 5 axiomas e 5 postulados, ou seja, coisas iguais a uma mesma coisa são iguais entre si. Adicionando iguais a iguais, obtém-se resultados iguais. Subtraindo-se iguais de iguais, obtém-se resultados iguais. Coisas que podem superpor uma outra são iguais entre si. O todo é maior que a parte. Eu escolhi esses 5 axiomas desse autor, embora se vocês consultarem o Garbe ou consultarem outros autores, vão perceber que eles apresentam outros axiomas. Mas vamos para nosso estudo, vamos tratar desses 5. Bom, quais são os postulados, então, presentes no livro Elementos de Euclides? Também é uma leitura do autor sobre o elemento de Euclides. Provavelmente, se vocês lerem o livro Euclides, traduzido por Irineu, vão perceber que ele traz outras denominações para os postulados. Tá? Então, o primeiro deles é: de qualquer ponto pode-se conduzir uma reta a qualquer ponto dado. Toda reta limitada pode ser prolongada indefinidamente em linha reta. Com qualquer centro e qualquer raio pode-se descrever um círculo. Todos os ângulos retos são iguais. E aí o famoso postulado de Euclides: se uma reta cortando duas outras forma ângulos internos de um mesmo lado menores que 2 ângulos retos, então as duas retas, se prolongadas indefinidamente, encontrar-se-ão na parte em que os ângulos são menores que 2 retos. Mais informações sobre a questão de prova em matemática, a gente pode consultar o site da Wikipédia. Mas é isso, uma representação gráfica do que o Euclides estava falando sobre as retas. Bom, aí nós temos as noções e postulados que nós encontramos nos livros atuais. Noções primitivas. Então, as noções primitivas estariam para aquilo que a gente denominou axiomas de uma forma mais ou menos direta. Entretanto, são noções que não são definidas, que é o caso do ponto, reta e plano. Essas noções, elas têm representações em matemática. Então, nós representamos o ponto pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto e a reta pelas letras minúsculas do nosso alfabeto, e plano pelas letras gregas em minúsculas ou maiúsculas. Postulados. Bom, os postulados foram organizados nas seguintes características: postulado de existência. Numa reta e fora dela existem infinitos pontos. No plano há infinitos pontos. Postulado de determinação. 2 pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. 3 pontos não colineares determinam um único plano que passa por ele. Postulado de inclusão, que é: se uma reta tem 2 pontos distintos no plano, então está contida nesse plano. Ainda um postulado de ordem, que é devido à interferência de Hilbert, embora os 3 primeiros também já é uma leitura de Hilbert. É o seguinte: dados os 3 pontos A, B, C, se C está entre A e B, então A, B e C são colineares e distintos 2 a 2. Quaisquer que sejam A e B, existe um ponto C que está entre A e B. E o postulado que passou a ser chamado o quinto postulado, o postulado de Euclides, na formulação de Pfeffer, John Pfeffer. Por um ponto não pertencente a uma reta, passa uma única reta paralela à reta dada. Esse postulado criou bastante discussão entre os matemáticos no século XVII e XVIII, e a discussão desse postulado levou à criação de novas geometrias, que não será o caso
do nosso trabalho aqui, mas é importante que se perceba que, além da geometria euclidiana, nós temos as geometrias denominadas não euclidianas. Bom, o postulado de ordem está entre ainda. A pergunta: o que os gregos entendiam por elementos e qual era o seu papel? Os gregos antigos entendiam por elementos de um estudo dedutivo o conjunto de teoremas chaves desse estudo. Segundo as nossas leituras, o papel desses teoremas seria semelhante ao das letras do alfabeto em relação à língua. Aliás, os gregos denominavam as letras de elementos. Assim, se os elementos de Euclides superaram as obras anteriores com a mesma proposta, isso se deve em grande parte a uma seleção de teoremas muito mais felizes que, sem dúvida, pressupõem pelo menos um grande talento matemático. Outra questão que nós colocamos na atividade foi levantar algumas falhas encontradas no texto. Lógico, se Euclides escreveu seu material há tantos anos, com certeza vários matemáticos, depois fazendo a leitura, iriam encontrar algumas falhas. Então, selecionei para vocês, vocês devem ter selecionado outras, a seguinte: as definições de ponto e reta, que simplesmente exprimiam visões idealizadas de coisas como um grão de areia minúsculo e um fio esticado. Nós consideramos na geometria atual como elementos sem definição. Sem incluir nenhum postulado sobre continuidade em sua obra, admitir que o simples fato de duas retas ou duas circunferências, por exemplo, se cruzarem, garantia uma intersecção não vazia entre elas. Como ele não vai dizer que a reta existem infinitos pontos numa reta, ele não conseguiria garantir que existiria pelo menos um ponto onde as duas retas poderiam estar se interceptando.